Olá, pessoas! Então, vamos conversar sobre as leituras do mês de outubro, né? Foi essa pequena pilha aqui. São livros concluídos, né? Sempre livros concluídos. Então, começando com o que foi apenas concluído, acho que não faltava 100 páginas quando começou outubro, que foi Drácula, de Bram Stoker. Foi o livro do Clube MSL, né? Eu teria que ter lido uns contos agora, inclusive, pro, pro clube e não li. Mas enfim, Drácula meio que dispensa apresentações, né? Acho que já é uma figura que todo mundo sabe do que se trata. Mas o livro é bem diferente do que eu esperava. Ele é muito bom, inclusive. E a gente descobre aqui que Drácula não é apenas um vampiro. Deixa eu acender essa outra luz aqui também. Porque na minha cabeça ia ter lobisomem no livro, mas para ser meio que um inimigo ali, porque, né, eu fui ensinado por Anjos da Noite que lobisomens e vampiros são inimigos naturais. E aqui, aparentemente, a gente percebe que são a mesma coisa. Mas enfim, aqui pelo menos é a mesma coisa, né? Enfim, show de bola, né? Como disse, dispensa apresentações, não sou eu que vou aqui ficar chovendo no molhado falando coisas que são repetições e provavelmente falados de forma muito inferior do que tanta gente melhor que eu já falou nessa internet, né? Então, aqui. Aí, eu li O Jovem Torres, do Robert Musil. E, assim, eu fui ler isso daqui porque eu decidi que não vou ler O Homem Sem Qualidades, porque, né, eu comecei a ler, mas eu achei insuportável. E aqui não é muito melhor. Mas, assim, no que se trata a história? É ali o período de descoberta da vida, digamos assim, do Torles, que é esse jovem que estuda ali num internato militar e tal. E é um internato ali com a elite dos jovens ali da Áustria, ainda ali no Império Austro-Húngaro, enfim. Uh, mas a gente tem o Torres ali que ele não vai ser, assim, apesar dele ser o protagonista, muito da ação ele apenas observa. Então, ele tem um envolvimento ali com uma mulher, né? Então tem essa parte ali dele descobrindo esse lado da vida. Mas também, assim, como eu disse, é um internato ali pra elite. E tem um cara que é meio que um bolsista ali, que ele não faz parte dessa elite, mas ele estuda nesse internato. E ele é pego furtando algumas coisas, né? E dois outros internos ali vão aplicar correções um pouco exageradas. Na verdade, eles vão levar frequentemente esse rapaz pro porão e vão submeter ele a torturas. Torturas físicas, psicológicas, torturas mais 18 também, se é que me entendem. Então a gente vai ter o Torles assistindo a essas torturas também. Então ele vai, em alguns momentos, achar que aquilo é merecido, achar que eles estão indo longe demais, enfim, ele vai vagar ali a opinião dele sobre essas torturas que acontecem ali. E o próprio guri que está sendo torturado, em vários momentos ele vai se achar merecedor. Né? Ele reconhece que o roubo que ele cometeu foi errado. Mas, né, toda essa punição ali é demais para qualquer um, né, que tenha feito o que ele fez. Mas em alguns momentos ele também vai se achar digno do que está acontecendo. É um livro pesado e é um livro lento e que o autor ele vai devagar bastante também, mesmo que seja um livro bem curtinho. Não sei se ele tem 100 páginas. Tem 140 páginas aproximadamente. E, mas é um livro que, apesar de ser assim, ter essa ação ali acontecendo, ele é repetitivo, né? Porque vai acontecer muitas vezes e é isso que significa repetitivo, inclusive. Mas é um livro assim que, sei lá, acho que Robert Musil não é para mim, não fez minha cabeça também. Aí eu li o Alta Tensão do Harlan Coben, ressuscitando, né, o Lendo Harlan. É o livro que encerrou
a série do Myron, né? Então, o protagonismo do Myron nos livros do Harlan, pelo menos era a ideia a princípio, né? A gente vai continuar lendo os livros dele, então continuarei comentando sobre isso. E né, já tem um vídeo do projeto sobre ele, com spoilers, então né, vai lá dar uma olhada. Aí a grata surpresa do mês. É a grata surpresa? Acho que foi a grata surpresa do mês. Foi A Jangada, do Júlio Verne, ou Jules Verne, enfim, né, francês, tem toda aquela coisa. E aqui vamos nos demorar um pouquinho mais. Porque é um livro que me surpreendeu. Porque eu li do autor já o Viagem ao Centro da Terra, que tinha tudo para eu gostar, né? Tem dinossauro, aquela coisa, mas não fez muito minha cabeça. Eu achei ele muito enrolado. E esse daqui ele tem sua enrolação também, mas aqui é diferente. A gente vai começar o livro acompanhando um capitão do mato aposentado, né? Peronomútil, enfim. Ele está ali na floresta amazônica, ele já está ali no Peru, e ele tem um documento com ele. Né? A princípio a gente não sabe o que é esse documento, e vai ficar um bom tempo do livro sem saber o que é esse documento. Mas ele está atrás de uma pessoa, que aparentemente está ali no Peru. E aí ele vai dormir, um macaquinho vai roubar esse documento dele, ele vai se ver louco, e vão aparecer dois rapazes ali que vão ajudar ele a recuperar esse documento. Matando o macaco ali, ele vai recuperar o documento e tal. Aí eles explicam, né, convidam ele para, né, porque ele está ali no mato, ele diz que está em viagem, e, e daí eles convidam ele para passar a noite lá no sítio onde eles vivem. Ele não aceita, né, porque ele tem que seguir viagem, enfim, mas ele fica ligado porque ele sabe que sítio é esse, quem é o dono desse sítio, enfim. E daí a gente vai para esse sítio para conhecer o pai de um desses rapazes, que é o José João, não é João, é José. Não, digo, não é José, é João. É João Garral, como ele é conhecido, pelo menos no começo. Enfim, que é ali do João Garral. O João Garral ele tem uma fazenda ali no Peru, muito próspera, ele é casado, tem seus filhos, tem um deles é o rapaz que encontrou o Capitão do Mato lá, sem saber que é Capitão do Mato, mas enfim. E a filha dele tá de casamento marcado com um outro rapaz que estava lá com ele. Essa filha tem uma espécie de dama de companhia ali, e ele tem esse sítio ali, ele é brasileiro, mas ele vive ali no Peru, nunca foram pro Brasil, enfim. Mas agora pro casamento deles, eles decidem se casar em Belém do Pará, né? Eles convencem o João a levar a família toda a fazer essa viagem, atravessar o Amazonas e ir até o Pará pelo rio, né? O rio Amazonas, né? Que o rio Amazonas nasce nos Andes lá, né? Com outro nome, é Rio Maranhão? Acho que é. Acho que é Maranhão que se chama o rio quando nasce lá nos Andes. Aí ele vem, Rio Negro, Solimões, enfim, o Amazonas, é tudo o mesmo rio, né? Tem vários afluentes e tudo, mas ele vai mudando de nome, mas é tudo o mesmo rio. Então eles planejam fazer essa viagem, inclusive para conhecer para apresentar a família do João, né, pro resto da família dele, né? E eles decidem fazer essa viagem, construir uma jangada e fazer essa viagem descendo o rio até Belém do Pará para, né, fazer esse casamento lá, como eu já disse. E enquanto tem a construção dessa jangada, eles estão ali, né, enfim, vivendo. Essa jangada, como vocês podem ver aqui na capa, é uma jangada absurdamente gigantesca, é praticamente a fazenda deles, eles montam em cima dessa jangada. E a fazenda é ali no meio da mata também. E eles estão em um período, os jovens estão ali em um período de ócio. E eu tô com Mina na cabeça, mas Mina é a do Drácula, né? Lina, é Lina o nome da dama de companhia ali da filha do João. Então ela tá ali com eles, ela fala: ah, estamos sem fazer nada, vamos aproveitar, fazer uma brincadeira aqui, vamos olhar um cipó e seguir o cipó até onde ele nasce, né? Então eles vão seguindo esse cipó
ali até onde ele nasce, eles se perdem um pouco, daí os rapazes sobem nas árvores para descobrir por onde que segue o cipó, e eles vão se embrenhando na mata atrás desse cipó, que aparentemente tem quilômetros. E daí no final desse cipó eles encontram um cara pendurado pelo pescoço, meio que se enforcando nesse cipó. Aí eles salvam ele, ele fala que num momento de desespero ali, que ele estava perdido, não sabia mais o que fazer, é um cabeleireiro, um barbeiro. Ele, né, num momento de desespero ali, meio sem saber o que estava fazendo, ele tentou se enforcar. Aí eles salvam ele, ele vai lá com ele volta com eles para a fazenda e vai seguir viagem com eles. Então eles montam a fazenda toda em cima da jangada e no período da cheia ali, que o rio sobe, eles lançam essa jangada na água e vão descer para o Brasil. Esse barbeiro ali que chegou com eles também. E vamos acompanhando essa viagem. Vão surgir vários percalços e a gente vai descobrir por que o João nunca voltou para o Brasil depois e o que tem a ver com aquele capitão do mato lá, que no começo a gente já sabe que estava atrás dele, né? Eles vão reencontrar ele, inclusive, né? E é um livro muito bacana, muito legal. Eu falando assim, acho que não dá para entender. Não passa essa sensação. Mas é muito divertido acompanhar, e daí as coisas vão degringolando, sabe? Esse barbeiro e a Lina, que é ali a dama de companhia, vão desenvolver um relacionamento também. Toda a fazenda, como eu disse, eles montam a fazenda em cima da jangada, então todos os empregados ali da jangada estão indo com eles, da fazenda estão indo com eles, tem casas em cima, tem até uma capela em cima da jangada. E é muito bacana, assim, ali da metade pro final, então, quando tudo começa a dar errado, que eles planejam alguma coisa, daí surge um problema. Eles vão tentar resolver o problema, mas além de não resolver o problema, eles acabam com uma possibilidade de resolução do primeiro problema e surge um outro problema, sabe? É um abismo puxando outro abismo, assim, e fenomenal, fenomenal, adorei. Eu tenho faz anos aqui o 20 mil léguas submarinas que eu tava enrolando para ler porque eu achava que ia ser tão chato quanto o Viagem ao Centro da Terra. Mas depois disso aqui eu fiquei muito empolgado, então logo eu pego o 20 mil léguas também. Aí eu reli, né? Como esse ano eu estou fazendo muitas releituras, o Todos os Belos Cavalos, do Cormac McCarthy. Segundo livro do McCarthy que eu releio esse ano, inclusive, né? Eu reli uns meses atrás A Estrada. E eu reli esse principalmente porque A Travessia, que é o segundo volume, tá nos meus 12 para esse ano, que estou super atrasado, inclusive. Mas eu reli ele para estar mais fresco na minha memória. Apesar de que, né, o segundo volume é meio que independente, o terceiro que junta os dois. Então aqui a gente vai acompanhar como é que é o nome? John Grant Colley, mais conhecido como Colley, que sonha em ter sua fazenda de cavalos ali. Mas quando chega a vez dele herdar a fazenda do avô, a mãe dele decide vender essa fazenda. Então ele resolve fugir para o México. Ele encontra um outro rapaz e daí a gente vai ter uma história meio de faroeste fora de hora ali, né? Fora de deslocado no tempo. Como se ele fosse o último cowboy ali do faroeste e tal. Bem bacana, bem legal. Eu confesso que eu gostei mais desse livro da primeira vez que eu li do que dessa, né? Mas continua sendo um livro bem bacana, bem melhor do que muito livro que a gente vê por aí. E eu gosto desse negócio mais de faroeste também. Mesmo aqui sendo, como eu disse, um faroeste fora de época. Outro livro que eu li foi um livro que a Michelle me deu, que eu marquei 1001 coisa aqui, como vocês podem ver, que é o Nada a Invejar, Vidas Comuns na Coreia do Norte, da Bárbara Demick. Que são relatos sobre pessoas, é basicamente uma família, assim, né? Duas famílias, talvez. Mas são pessoas que a autora entrevistou e contaram a vida delas, pessoas que fugiram da Coreia do Norte. E a gente sabe que a Coreia do Norte é um lugar complicado de se viver, né? A gente tem, assim, é de conhecimento geral, pelo menos deveria ser, dos horrores que acontecem lá, né? Mas aqui, vendo os relatos dessas pessoas, a gente percebe que a coisa é muito pior do que é de conhecimento geral, sabe? É tenebroso. A gente vê o ponto, a lavagem cerebral que as pessoas lá são submetidas desde a infância, com o Estado dominando tudo, o ditador exigindo desde sempre, assim,
toda o maquinário do Estado fazendo com que esse ditador seja endeusado, tanto que não tem religião lá, a religião foi banida, porque a adoração do povo tem que ser só pro líder ali. As pessoas não têm nada em casa, não têm o que comer, tem que sair e ir pros montes fora da cidade para catar mato para comer, capim, porque eles não têm comida. Eles são obrigados a trabalhar, eles vão trabalhar, mas as empresas não têm dinheiro para dar. As empresas têm a distribuição de comida, que é como eles pagam as pessoas, e nem isso às vezes eles têm. Então é um povo muito miserável ali que não tem a mínima noção da miséria deles e que são educados para entender que eles são os bem-aventurados e o resto do mundo que sofre, sabe? Que não tem, eles não têm liberdade para cortar o cabelo como eles querem, eles não têm comida, eles são subdesenvolvidos. A população não cresce, a população é mal formada por falta de alimento, sabe? É absurdo, é desumano, é assustador. Assustador. É daqueles livros que faz você parar e pensar, meu Deus do céu, como que tem gente que defende isso ainda? Sabe? É absurdo, é incrível. Chegou a arrepiar aqui falando, lembrando de relatos aqui, de gente que fugiu, mas fugiu a contragosto porque, ah, como eu disse, a vida inteira idolatrando o político ali, idolatrando o ditador, porque foi condicionado a isso, sabe? Eles têm na escola ali até as lições de matemática, tipo, a criança comprou 5 pães, mas não, 5 pães não, porque eles não têm acesso a pão. Digamos, colheu 5 laranjas ali, mas voltando para casa, um soldado japonês lhe roubou tantas, quantas sobraram, sabe? É nesse nível, eles são educados. Tudo bem que o Japão fez barbaridades com a Coreia, né? Isso é inegável, isso é histórico, ninguém discute isso, né? Mas eles são educados a odiar a Coreia do Sul, os Estados Unidos, o Japão, mesmo com esses países enviando ajuda humanitária para lá, eles são ensinados a vida toda a odiar essas pessoas, dizendo que não tem nada. Um dos principais slogans do partido é: não temos nada a invejar do resto do mundo. Né? Pelo menos o resto do mundo tem comida, né? Não precisa comer capim. É assustador. É um livro, assim, que deveria ser obrigatório, leitura obrigatória nas escolas, assim, sabe? Todo mundo deveria ler para ver o que é essa coisa. Eu não tenho nem palavras para descrever. É assustador. É assustador. Incrível. Aí li A Vitória Final, do Tim LaHaye e do Jeremy Jenkins, o último livro, o 13º livro dos Deixados para Trás. Ainda tem a trilogia do Nicolai, né, que é ali o Nascimento, o Regime e o Rapto. Ainda quero ler, mas acho que eu vou deixar para ler ano que vem. Agora, como faltam 2 meses para acabar o ano, eu quero ver se eu releio agora em novembro Este Mundo Tenebroso, volume 1, e em dezembro eu leio o volume 2 que eu nunca li. Daí, ano que vem eu leio a trilogia do Nicolai ali. Mas aqui a gente vai ter, principalmente ali, o milênio, né? O reino milenar. E a gente vai ter uma visão aqui dele do reino milenar que eu nunca vi nenhuma interpretação assim de como seria o reino milenar. E então é uma interpretação bacana, uma forma bacana de enxergar esse período vindouro, né? A gente vai ver que, né, a gente sabe que vai ter as pessoas que mesmo assim com tudo, mesmo com Deus na Terra, vão ser contra, né? Porque eles acham que Deus está no mesmo nível que o ser humano ali, que está preso às mesmas regras, digamos assim. Então a gente vai ver aqui que vai ter uma resistência, né? Que sabe que vai morrer aos 100 anos, né? Porque os que não se entregam, os que não confessam a Cristo, eles morrem aos 100 anos, né? Então tem todo um ministério com crianças, tem muita coisa aqui que eu acho meio equivocada. Inclusive, não o Ministério com Crianças. O Ministério com Crianças faz sentido. Inclusive, é o Buck e a Chloe que vão comandar esse Ministério de Crianças. Junto com o Jaime, que voltou, né? Agora os arrebatados e os mortos na tribulação, enfim, os mortos há muito tempo voltaram. Teve a primeira ressurreição, né?
Então, tem o pessoal ali com o corpo glorificado, tem os heróis da fé ali do tempo da Bíblia. Então, em vários momentos ali na escolinha das crianças, vão receber personagens bíblicos para contar as histórias deles, né? Da própria boca, assim, ouvindo as histórias deles da própria boca deles. Então, vai Davi, vai Moisés, vai Caleb e Josué, enfim. É bacana essa forma de de ver como será esse reino milenal, porque daí, né, eles educam, eles têm essas escolinhas das crianças para explicar, né, como era o mundo antes, o que foi a tribulação ali, porque essas crianças, elas não, ou elas nasceram durante a tribulação, porque na verdade, boa parte do que a gente vai acompanhar, essas crianças, elas nasceram já no reino milenal, né, porque só as pessoas que nasceram durante a tribulação e que nasceram no milênio é que têm filhos, né, os que foram arrebatados antes não têm, né, eles voltam com o corpo glorificado e não têm. E daí tem essa parte que se chama Outra Luz, né? Que é uma. O objetivo deles é estar do lado de Satanás no final dos 1000 anos, para, né, mesmo eles sabendo que vão morrer aos 100 anos, eles vão criando isso para futuras gerações, né? Para quando chegar no final ali do reino milenal e quando Satanás for solto por um curto período, ter um grande exército, né? Então a gente vai acompanhando todo o rolê dessa organização clandestina ali que nega a Deus. Eles não negam a existência de Deus, eles negam a soberania, né? Então, até porque, né, Deus está na Terra, Cristo está no trono, enfim, governando o mundo. Não tem muito como negar ainda a existência, né? Uh, mas é assim, né? O final, aí, apesar deles saberem, do pessoal ali dos cristãos saberem que eles serão, que essa outra luz será derrotada no final, eles ainda querem que, né, assim como Cristo, que mais pessoas sejam salvas, né? Então a gente ainda vai ter algumas conversões aqui acontecendo, vai ter. É um livro bem movimentado, inclusive. Eu achei ele bem melhor do que o anterior, inclusive, né, do Glorioso Aparecimento, que eu digo que foi um pouco anticlimático aquele livro lá. Mas aqui eu achei bem bacana, né? Foi uma série bem legal de acompanhar. Não concordo com tudo que tá nela, acho que tem algumas coisas meio equivocadas ali, mas como uma ficção dos últimos dias ali, ela cumpre bem o propósito e é show de bola. Aí o meu Julian Barnes do mês foi um pouco decepcionante. Foi Elizabeth Finch, né? Eu vi muita gente falando que esse era o melhor livro do autor. Então eu fui com altas expectativas. E já de cara eu achei não é, a Elizabeth Finch não é a protagonista, né? Ela é o centro do livro, mas ela não é a protagonista. Ah, eu achei ela um porre, achei ela chata pra caramba. Ela é uma professora de filosofia ali da universidade. E o nosso protagonista, que eu não lembro o nome dele, Christopher. Christopher. Ah, ele tem um certo fascínio por ela. Na verdade, todo mundo tem um certo fascínio por ela, porque, né, como eu disse, ela é uma chata, mas eu achei ela meio chata, mas ela tem o seu fascínio ali. Ela sabe, né, provocar os alunos e tal. Ela tem uma parte que eu achei bem interessante, que ela faz uma lista de leituras que não são leituras obrigatórias, mas são leituras que seria interessante os alunos fazerem, né? E dentre esses livros está o Mein Kampf, do Hitler, né? Então, um aluno diz que, né, é um absurdo ela falar para eles lerem aquilo lá, daí ela diz, né, que é bom saber o contraponto, né, saber o outro lado, né, entender o que se passava na cabeça do líder alemão lá, por mais, né, que fosse. Então, é uma coisa importante de se saber. Aí ele fala, porque ele matou meus pais, não sei, meus pais morreram por causa dele, não sei o que. E daí ela fala, né, que ela tem muito mais motivos para odiá-lo do que o aluno, com certeza, né? E daí que eles ficam sabendo que ela era judia. Mas enfim, né? Na metade, não, menos da metade do livro, na verdade, né? O, a Elizabeth Finch vai falecer. E daí o resto do livro é esse Christopher recriando a vida dela através de um caderno que ele encontra. Enfim, é um livro interessante, mas não é o melhor de todos. Eu marquei uma coisa aqui que eu achei bem bacana. Assim, tem várias pérolas, né? Eu disse que o livro é meio chato, mas ele é recheado de pérolas. E uma delas aqui, que eu achei bem bacana,
É um último parágrafo aqui da primeira parte do livro. Para agradar os mortos. Naturalmente, nós honramos os mortos, mas, ao honrá-los, de certa forma, nós os tornamos mais mortos ainda. Mas agradar os mortos os traz de volta à vida. Será que isso faz sentido? Não muito, né? Mas enfim. Eu estava certo de que queria agradar EF, EF é como ele chama Elizabeth Finch, e certo de que iria cumprir minha promessa, e foi o que fiz. E foi isso que eu escrevi. E daí começa o que ele escreveu, uma espécie de biografia, né, que eu disse que ele reconstrói a vida dela através desse caderno, de documentos e de lembranças, enfim. Não acho nem de longe que seja o melhor livro do autor, mas é um livro interessante e para mim que sou fã foi importante. Eu acho que eu tava, assim, eu li ele meio saturado, meio contra a vontade. Então é um livro que eu vou querer reler em algum momento, assim como o Altos Voos e Quedas Livres, para ver se eu gosto mais. Inclusive esse mês eu acho que eu não vou ler nada do autor para dar uma descansada dele, assim, não acabar pegando ranço, né? Não seja frequente na casa do teu próximo para que ele não se enfade de ti e te aborreça, e se aborreça, né? Então, né, vamos dar um tempo de Julian Barnes para eu não acabar saturando. Aí, para os meus 12, para 2024, eu li Boas Pessoas, de Nir Baran, né? Aqui uma fotinho dele. Ele é um autor israelense, nasceu em Jerusalém em 1976. E aqui a gente vai acompanhar dois personagens, que é o Thomas e a Alexandra. Um na Alemanha, durante ali tudo em 1938 que começa, né? Então, um sob o regime nazi e outro sob o regime da União Soviética ali, né? Então a gente vai acompanhar essas duas histórias ali, onde essas pessoas que seriam as vítimas de seus próprios regimes, de seus respectivos regimes, acabam se aliando a eles para sobreviver, né? Então são personagens bem reais, mas não são personagens muito agradáveis, talvez justamente por serem bem reais. Então, em vários momentos a gente vai se pegar pensando em que esses personagens mereciam os tapas. Mas eles pensam, né, eles seguem a ideia de que ah, eles seguem a ideia do mal menor, sabe? Do que pode acontecer. O mal menor é eles se juntarem ao carrasco deles próprios ali. Então, a gente vai vendo o desenrolar ali, né? Eles não têm a mínima noção, né? Porque a gente tá ali na esteira no que vai culminar na Segunda Guerra. Mas a gente vê esses personagens levando a vida deles ali sem a mínima noção de para onde as coisas estão se encaminhando. É um livro bacana, mas é um livro incômodo. É um livro lento. Eu tô lendo ele desde junho ou julho, eu acho. Que eu comecei ele e terminei agora, final de outubro. Então é um livro lento. E eu acho que esse tempo, inclusive, que eu levei para ler ele, lendo tantas outras coisas no meio, intercalando ele com muitas outras coisas, acabou atrapalhando um pouco minha experiência. Então, acho que se eu pegasse ele, me dedicasse só a ele, lesse do começo ao fim ali, mesmo sendo um livro mais lento e exigindo mais tempo, acho que eu teria aproveitado melhor. E é um daqueles livros que me fez lembrar daquele trecho da Torre Negra, do final do último livro da Torre Negra, onde o King diz que o que importa é o caminho para o final e não o final. Porque o final é meio anticlimático, assim, né? Ele me lembrou também o final quando eu li o primeiro livro da Agatha Christie, que foi o Assassinato Expresso do Oriente, que eu falo até hoje que eu acho um livro preguiçoso, porque a sensação que eu tive com aquele livro é a mesma sensação que eu tive aqui. A história estava andando e daí o autor assim, pensou, acho que está na hora de acabar, né? Então ele dá um final meio nas coxas ali, que não, sabe, meio anticlimático. Então não curti muito o final, mas a jornada até o final é interessante. Não vai figurar entre os melhores do ano, mas é um livro, como eu disse, é um livro interessante, é um livro bacana, angustiante em vários momentos, mas, enfim. Provavelmente vou reler ele em algum momento da vida, como eu disse, sem intercalar com tantas coisas para poder aproveitar melhor a experiência. E terminei o mês lendo esse livretinho aqui, que é Três Histórias de Fantasmas, do Charles Dickens, que a Miriam me deu de aniversário. Então eu ganhei ele agora em outubro e já li.
Inclusive tem short aqui. Eu A ideia, né, era ler um conto e fazer o short. No dia 27, fiz isso, um no dia 29 e o outro no dia 31. Assim terminaria o livro ali, né, dentro do mês e faria short sobre os 3 contos. Fiz sobre o primeiro, só que como o short é muito curto, né, acaba tendo que ficar muito picotado assim, eu não gostei muito do resultado final. Então eu acabei nem gravando os outros 2 contos, né? Só li ali. Inclusive o segundo conto, né? A Casa Assombrada é um conto que eu já tinha lido numa edição da coleção da Folha de clássicos bilíngues, ali, de contos bilíngues. Então é uma história que eu já tinha lido, apesar de que não lembrava de muita coisa dele. Então é isso. Ali embaixo, como sempre, tem o meu link do blog, né? Apesar de estar meio parado, eu quero voltar, mas eu acho que eu vou deixar para o começo do ano. Aí eu esqueço tudo o que tem lá programado e começado e começo as postagens assim. Vou ter que deixar sem foto e coisa porque eu tô sem computador e daí pelo celular ou tablet é muito ruim de ficar colocando imagens, então acho que eu vou só escrever as opiniões lá no blog a partir do começo do ano e, né, dou sequência dali com um novo estilo de postagem. Uh, Tenho o blog da Kelly, né, que às vezes minhas postagens saem por lá, mas como faz anos que eu não escrevo, não saio. Na verdade, não faz muito que ela postou uma postagem, que ela repostou lá no blog dela a minha postagem sobre as vozes do coração da Jodie Picoult, né? Então, mas vai lá, o blog da Kelly, muito bom. Ah, meu link da Amazon, compre por ele, que me ajuda pra caramba mesmo, ainda mais agora que eu larguei um dos meus empregos, então tenho só um. Mas, né, compre pelo meu link, que me ajuda muito. Tem o link da minha lista de desejos, caso você queira me mandar alguma coisa. Eu recebi bastante coisa agora em outubro, que era meu aniversário, como eu disse. E eu vou fazer um short, esse dá pra fazer um short, só mostrando o que eu ganhei ali e já incluo o que eu comprei também, que eu aproveitei uma promoção ali e chutei o balde e comprei alguns livros também. Faço short mostrando tudo que chegou aqui esse mês. E tem, né, o link do Kawaii. No Kawaii também tem o short lá do conto, uma versão um pouco mais estendida, mas ainda assim muito picotada, porque no Kawaii dá pra deixar mais de um minuto. Enfim, o Scooby, o Instagram, e acho que é isso.